Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à série de lives da Cerebral Influencer. Hoje eu vou receber a Joyce e a gente vai falar sobre um assunto super legal. Oi, Anderson, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Cá, tudo bom? E a gente vai falar então sobre neuroaprendizagem. Eu já conversei com ela anteriormente, ela já está se preparando, está entrando aqui. E aí fiquem à vontade, tá bom? Para mandar as perguntas de vocês, o que vocês quiserem saber sobre esse assunto, prontinho, ela está aqui. Olá, tudo bom? Oi, Nathalie, tudo bem? Tudo e você, Joyce? Tudo jóia, querida. Tudo bem. Muito Muito bom estar prazer, aqui. viu, em te ter aqui, de verdade. O prazer é meu dessa oportunidade, né? Essa possibilidade de conversar com alguém tão experiente nessa área. Obrigada, meu. Eu vou tentar contribuir com você, porque não é a Ah, minha sim. área de especialização. Vamos falar sobre, tá? Mas aí fica à vontade, tá bom? Assim, pode falar sobre sua experiência mesmo. Enfim, eu até busquei aqui fazer perguntas Aham, que falem até um pouco mais a respeito da sua própria opinião, tá pela bom. sua questão de experiência, de vivência, enfim, nessa área, tá bom? Sim, tá Então, ótimo. primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho, enfim, sobre a sua trajetória profissional e sobre seus projetos atuais. Tá certo. Bom, eu trabalho na área de educação e tecnologia já fazem alguns anos, mais de 20. Sempre minha atuação esteve ligada à educação no ensino básico, né? E de 2019 para cá eu comecei a atuar também em universidade, né? Sou professora na PUC Campinas, num curso de especialização que fala sobre neurociência, neuroaprendizagem e tecnologias. Afinal, tecnologias esteve sempre no nosso cotidiano, na nossa vida de alguma forma. E por conta do contexto que a gente vive hoje, ela ganhou mais força ainda, digamos assim, né? Tanto que a gente tem feito lives, muitas lives, aproveitando esse contexto. Eu também sou diretora de educação digital no Colégio Visconde de Porto Seguro. Faço parte, né, como voluntária da plataforma TED, sou organizadora de TEDx para criança. Tenho 2 filhos, enfim, gosto de artes e de tecnologia é minha paixão. Tá, perfeito. E na sua opinião, Joyce, o que que é ensinar? Olha, ensinar está muito ligado, né? A etimologia da palavra está muito ligada a alguma coisa que você diz um método e você ensina alguém a conduzir alguma coisa de alguma forma. Então, se eu não sei soltar pipa, eu ensino a soltar pipa. E aí eu digo qual é o processo, né? O passo a passo disso. Uhum, uhum. Mas eu vou recorrer ao professor Paulo Freire para dizer que ensinar é muito mais que isso, né? É quando eu consigo unir conhecimentos que eu tenho, conhecimentos que você tem, né? Ou que os alunos, os estudantes têm, e seus professores, e a gente aprende junto, né? Num contexto mais amplo de ensinar e aprender. Então, é tudo aquilo que está ligado ao processo de aquisição do conhecimento de forma conjunta, né? Em colaboração. Todo mundo sabe alguma coisa e todo mundo pode ensinar alguma coisa. E nesse mundo tecnológico, nessa teia global que a gente vive, isso se tornou, então, algo que podemos aprender juntos, também mediadas por tecnologia. Tá, perfeito. E quando a gente fala de neuroaprendizagem, existe alguma diferença dessa abordagem para aquela aprendizagem que a gente está mais acostumado, mais habituado? É assim. Dentro da teoria da educação, a gente pode
fazer um recorte buscando alguns autores, né? Alguns teóricos que falam da psicologia da educação. Então, quando a gente tem esse recorte, como Vallon, Vygotsky, né, o próprio Piaget, eles vão trazer a importância do cognitivo para o aprendizado. Quando a gente tem a neurociência trazendo as suas contribuições no sentido de validação, né, científica, pesquisada, da importância do contexto, das imagens, daquilo que a gente vive, né, para o processo de aprendizagem, então se traz o termo neuroaprendizagem, que é você aprender com base nas funções cerebrais, né? Trazendo a sua capacidade cognitiva, seja de linguagem, de memorizar, de raciocinar, de tomar decisão, empatia, concentração. Quer dizer, para muitas coisas pelas quais a gente vivencia na escola, porque já vivenciava, a gente consegue, por meio dos estudos da neurociência, né? E aí a neuro, né? Que é o cérebro, os elementos cerebrais, mais a aprendizagem, isso faz com que a gente crie métodos e busque facilitar esse aprendizado, né? Esse aprendizado conjunto, principalmente entre professores e alunos, né? Eu acho que isso é importante, né? Recuperar esses conhecimentos que estão aliados às questões do cérebro, né? Como ele aprende. E o que a gente percebe? Que cada um aprende de alguma forma. Então, se a gente recorrer a BNCC, se a gente recorrer aos teóricos de educação, mesmo os que falam da psicologia cognitiva, a gente vai observar que tem muito uma orientação nessas pesquisas de como cada um aprende. Então, a BNCC vem falar das habilidades e das competências, né? Valorizar os talentos que cada um tem, né? Que sai um pouco da educação industrial, né? Que era uma coisa que todo mundo aprendia a decorar a tabuada de uma forma. E hoje a gente tem vários instrumentos de aprendizagem, né? E isso é muito interessante, porque valoriza o ato de aprender de cada um. Eu acho que seria um pouco disso, né? Dessa neuroaprendizagem aplicada ao processo de educação. Eu acho que é isso. Assim. E os professores, eles podem enriquecer o processo de aprendizagem se eles passarem a trabalhar com a neuroaprendizagem? Eu acho que se eles passarem a considerar os conhecimentos das funções cerebrais, sim. Né? Eu acho que isso é importante. Assim. O profissional da educação conhecer quais são essas funções e como se aprende. Na medida que ele tem esse conhecimento, ele vai conseguir potencializar processos educativos, né? Sistematizar atividades, proporcionar diversas formas de aprendizagem. Se a gente for olhar de novo para a BNCC, e quando a gente olha lá para as crianças da educação infantil que trazem os seus campos de experiência, quer dizer, aquilo que a criança vive, as experiências adquiridas dentro do espaço escolar, o quanto ela é importante para essa constituição de conhecimento, seja o conhecimento prévio que eu já tenho, e também para a elaboração de como eu posso aprender, né? O que eu gosto de aprender. Eu acho que esses conhecimentos, eles contribuem muito para o professor na elaboração de uma atividade, né, na indicação de um trabalho a ser feito, de um problema, trazer uma situação que façam com que os alunos potencializem seus processos criativos de construção. Né? Então, conhecer sobre neuroaprendizagem é um processo enriquecedor e importante. Né? Eu acho que traz essas questões, né? E esse trabalho feito com esses alunos, ele muda um pouco daquilo que a gente está acostumado, de um professor falar e o aluno só ficar escutando, de repente traria mais para uma parte um pouco mais prática, do vivenciar. Eu acho assim, que ajuda
e muito os professores. Isso eu não tenho a menor dúvida. Às vezes o professor, aquele professor que é professor de coração, né? Porque para ser educador, escolher a profissão, Tem que você tem que amar, né? gostar muito, né? Tem que ser uma coisa que vem da alma, né? Não dá para você simplesmente. Não que nenhuma profissão não seja, não estou querendo dizer isso. Eu só estou querendo dizer que quando a gente trabalha com ser humano e com formação de ser humano, né? Porque você está colaborando nessa formação e nessa formação de um ser global, né? Ele não está descolado, né? A criança que é na escola, o adolescente que é na escola e o que ele é em casa, ele vai trazer características de casa para a escola e vice-versa. Ou agora que a gente está nesse contexto de aulas remotas, ou ele vai trazer o que está no seu contexto da aula virtual, quer dizer, os seus elementos, né? Aquilo que ele tem de história de vida, de experiências prévias, ele vai contribuir para o professor na sala de aula considerar esse aluno sob diferentes aspectos conhecendo, né, quais são as potencialidades cognitivas e como esse cérebro aprende, vai propiciar ao professor pensar em estratégias de aprendizagem. Isso não é uma tarefa simples, né? Porque, na verdade, o que a gente observa muitas vezes é uma mesma atividade para todos os alunos. Exatamente. E você ter uma sala com muitos alunos para, de repente, um único professor ou um professor e um auxiliar, o que também acaba, né, sobrecarregando esse professor, né? Porque Exato. ele precisa olhar para a individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo ele tem ali um cronograma a seguir, né? Ele precisa passar aquela matéria, enfim, dentro daquele prazo. Então, todo mundo tem que aprender mais ou menos que no mesmo tempo para poder entrar uma nova matéria e seguir o cronograma, enfim. Então, tudo isso tem que ser visto também, né? É um desafio. Exato. O desafio é exatamente esse. Quer dizer, é, na teoria, é tudo muito Lindo. factível, bastante relevante, reconhecido de que é importante, visto o avanço da neurociência voltada para a área de educação e da própria neuroaprendizagem, né? A importância de tudo isso. Ao mesmo tempo, o professor que está na sala de aula, ainda que ele tenha todo esse conhecimento, a depender de como está sistematizado o processo de educação e as metodologias que a escola tem, o material que ela utiliza e como ela lidar com tudo isso, não é uma tarefa simples você pensar em atividades, em propostas que vão considerar esses diferentes modos de aprender, né? Existe. Você pode ter um vídeo que o professor passe ao vídeo, você pode ter uma estratégia de perguntas e respostas, você pode fazer uma pergunta desafiadora, mas essa pergunta, ela geralmente vai ser a mesma para todos, o vídeo vai ser o mesmo para todos, e se a gente for levar todas as considerações, né? E aquilo que se tem de conhecimento sobre a neuroaprendizagem, você vai perceber que para um determinado aluno você entrega um vídeo. Para o outro, você vai entregar um outro tipo de exercício. Para o outro, você vai dar um desafio. Para um quinto aluno, você pode pedir para ele fazer um podcast, por exemplo. Para o que gosta muito de programação, você pode pedir para ele desenvolver alguma coisa nesse sentido. Mas ainda não é algo que eu observo da minha experiência que isso de fato está acontecendo. O que está acontecendo é um maior conhecimento por parte dos educadores, dos profissionais de educação, sobre essas funções e a importância delas para o processo de aprendizagem, seja o seu processo de aprendizagem, seja o dos seus alunos. Eu acho que isso, na verdade, se a gente for pensar no processo de educação nossa aqui no Brasil, a gente poderia ter avançado mais? Sim, mas a gente está falando aí de 200 anos de educação, né? Comparados a outros países no mundo, a gente ainda está iniciante, né? Sim, Nós sem dúvida. estamos entre os países mais avançados, que já passaram por várias etapas, né?
de maneira geral, de organização do contexto de educação. E quando esse ano de 2020, eu acho que ele quebrou aí alguns tabus, né? Mas dentro da sua experiência, enfim, do que você percebe, ainda tem professor resistente com relação à tecnologia como uma forma de educar ou não? Você percebe que eles já hoje estão aceitando melhor essa ideia? E de que forma que essa tecnologia pode fazer parte da vida desses alunos e professores? Outros exemplos que não sejam as aulas online. Tá, vou tentar responder se eu Tá. esquecer. Você me fez 3 perguntas. Vamos ver se eu dou conta, se eu não esqueço de nenhuma. Com relação à tecnologia, ao contexto que a gente vive, saiu uma pesquisa esse ano, acho que foi em maio, da TICS Online, que é um órgão que olha para as questões de quanto a tecnologia está inserida na cultura brasileira, né? Então, se a gente pensar que a gente tem 134 milhões de pessoas que, de alguma forma, acessam a internet no Brasil, né? Isso corresponde a 73% da população. É um número alto. E eles estão considerando nessa pesquisa crianças de 10 anos em diante. Então, começa das crianças e vai até os idosos. Se a gente pensar nesse recorte, a tecnologia está inserida na vida de 73% da nossa população brasileira. Então, esse é um recorte. O outro recorte os professores, dado o contexto da pandemia, ainda se sentem resistentes? Acho que foi essa a sua pergunta, né? Eu acho que eles não tiveram opção das escolas aonde o recurso tecnológico, a conexão, foi a possibilidade de interação e interlocução com o seu aluno, ele teve que acessar e ele teve que aprender. Então, não houve muito espaço. E aí está essa capacidade de adaptação quando você não tem saída. Porque enquanto eles tinham saída, eles tinham uma justificativa para tudo, né? Então, não é necessário. Eu dou aula há 20 anos assim e nunca precisei usar nenhum recurso tecnológico. Os meus alunos sempre passam no vestibular, tá tudo certo, não precisa usar o apoio de nenhum simulador ou não precisa lançar mão de nenhum aplicativo ou algo que seja do interesse do meu aluno para esse processo de aprendizagem, porque eu dou conta, eles aprendem, vão bem na prova e tudo bem. Mas, diante do contexto da pandemia, e nas escolas que tiveram isso, os professores tiveram, e muitas vezes sem apoio técnico para isso, que se adaptar e aprender, né? Aí, assim, eu não vou falar da qualidade da aula com esse recurso técnico, mas da possibilidade de interagir. Isso aconteceu, porque quando você fala da qualidade da aula, isso vai implicar em vários recursos e nesse conhecimento prévio. Mas fazer isso que eu estou fazendo aqui com você, seja pelo Meeting ou qualquer outro recurso de reunião ao vivo, esses professores conseguiram, né? Na sua maioria. Então, eu acho que isso foi possível. Qual foi a outra pergunta, Nath? A última pergunta que eu te fiz foi, além da aula online, de que forma que a gente pode usar a tecnologia a favor da aprendizagem, do ensino? Eu acho que se os professores podem fazer um grande favor, baseado nesse número de que a gente tem muitos dos nossos alunos e cada vez mais cedo usando tecnologia, mostrar para esses alunos as potencialidades desse recurso tecnológico para o seu processo de aprendizagem. Por quê? As crianças sabem jogar, então eles usam os games, eles usam as mídias sociais. O YouTube é um grande professor para essa geração, principalmente dos mais novos, né? Verdade. O TikTok está ganhando de todo mundo, né? Então, assim, como que eu deixo de ter um papel de consumidor de tecnologia para alguém que
pensa nessa tecnologia que está sendo utilizada? De que forma que eu posso avançar no meu processo de aprendizado e que eu posso trazer algum retorno? Porque, na maioria das vezes, a gente consome essas tecnologias, a gente consome pelas mídias sociais, a gente consome pelos games, eles consomem, né? Eles consomem assistindo os vídeos. Tudo bem que tem, sei lá, muitas crianças e muitos adolescentes produzindo vídeo no YouTube, mas também é um exercício de consumir. E não necessariamente traz criticidade para os processos da tecnologia, né? Então, eu penso assim, que enquanto professor, ainda que eu tecnicamente não conheça tudo sobre tecnologia, e eu não preciso conhecer, porque eu não sei tudo, eu nunca parei de estudar desde que eu comecei a dar aula, ensinar as pessoas a usar a tecnologia, quando a internet ganhou força no Brasil, por volta de 1988, quando a internet chegou muito forte nas universidades e em grandes empresas. E aí fez com que muitos executivos começassem a entender como mandar um e-mail, como sair o Windows e como utilizar. Mas, voltando para a questão do professor e quanto pode, eu acho que pode muito. O que a gente avançou muito? Há muitos aplicativos e há hoje dos gigantes da tecnologia que produzem, né? Sejam dispositivos, sejam aplicativos, todos eles têm um braço de educação, né? Todos eles desenvolvem alguma coisa nesse sentido. Então, se eles são capazes de desenvolver, tornar o nosso aluno crítico na capacidade de se sentir apto a desenvolver também, a criar elementos que tragam questões de problematização, né? Que eu faça uso dessa tecnologia de forma consciente entre prós e contras, porque tem o prós e os contras de tudo isso, né? A gente não tem unanimidade em tudo, há vantagens e desvantagens. Então, quais são as grandes vantagens, né? Eu posso jogar, é legal jogar, mas o que está por trás do jogar nesse game, né? Como ele funciona, e é um pouco disso que a gente trabalha com os nossos alunos lá na escola, que primeiro você aproxima, no sentido de que o professor se aproxima daquilo que os alunos sabem, né? Então, o que eles conhecem de tecnologia? Eu acho que esse é uma dica legal para professor. O que os seus alunos sabem de tecnologia, né? O que eles estão usando, o que eles estão aprendendo. Isso é bacana. E depois disso que eles sabem, como isso funciona, né? Como isso pode me ajudar no meu processo de aprendizagem, nos meus trabalhos da escola, como eu posso ajudar as pessoas. A gente fala de uma geração e da necessidade de um Brasil mais empreendedor, né? Que se pense em soluções mais criativas, de soluções mais sustentáveis. Há tantas questões no mundo, especialmente no nosso país, que a gente não resolveu. Temos tantas tecnologias, temos tantos pesquisadores, né, no nosso país que atuam sobre diferentes formas, mas para muitas questões a gente não tem essas soluções. Será que nessa geração que a gente tem, que está aí na escola, dessas crianças que já nasceram imbuídas, né, neurologicamente, de como lidar com essas tecnologias, se elas não trazem alguma coisa que a gente possa potencializar isso, onde vai acontecer isso? Vai acontecer dentro do espaço da escola, né? Seja ele virtual ou não, ou físico, mas é dentro do espaço da escola. É o professor se desprender desse receio de que a tecnologia é um mal necessário, né? Eu não sei, então eu não sei, então não vou mexer. Os alunos sabem. Ou que a tecnologia é um fim. Muitos professores ainda entendem que a tecnologia é um fim. A tecnologia pode ser um fim a depender daquilo que eu vou fazer. Mas quando a gente fala de educação, ela é um meio, ela é um processo. E é um processo que está aí. Eu não vou dar... O professor é modelo, né? Ele não pode esquecer disso. Ele é sempre um exemplo para o seu aluno. Então, se eu tenho um professor questionador, né?
que traz esses questionamentos para os seus alunos, eu acho que é um grande passo. E a tecnologia pode ajudar. Ela pode ajudar com elementos simples, com aplicativos que estão gratuitos, fazendo uso de recursos educacionais abertos, que tem muita coisa interessante. Há muitos professores colaborando com muitas iniciativas, né? Que isso não serve só para o professor que está em escola particular, serve muito para os professores que estão em escola pública. Eu disse que assim, no começo que o professor tem que gostar, né, do que faz. Você tem que gostar e você tem que ser um professor. Sempre foi assim, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, que esteja aprendendo continuamente sobre tudo e questionando sobre tudo também. Tem que ser um grande questionador. É isso. Eu concordo plenamente. É exatamente isso. Uma coisa que eu queria colocar aqui, não sei, talvez seja uma coisa legal de se falar. Eu acho também que a tecnologia, assim, essas coisas que os jovens gostam, também é uma forma de aproximar, que eu de vez em quando uso, assim, na terapia, sabe? Então, eu tento ver o que eles gostam, e aí eu busco uma atividade que se relacione com aquilo, e é um jeito que eu percebo, assim, de ficar mais próxima, de que, às vezes, vai tendo uma diferença muito grande de idade. Então, você pega, assim, 12 anos, não é criancinha que quer ficar brincando, assim, e também não é um adulto, um adolescente que quer só conversar. Então, acho que, sabe, pega alguma tag do YouTube, e aí a gente faz junto, uma brincadeira. Então, eu percebo que eles ficam mais receptivos, assim. Acho que ao invés da gente bloquear ou ignorar, trazer para o nosso lado, sabe? Assim, como que eu posso usar isso a meu favor? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, as séries, né? O Netflix Também. fez isso, né? Tem uma coisa boa, que é as séries, né? Eu acho que as séries é algo que também aproxima. Às vezes, até para a gente entender o universo deles, o que eles estão pensando, né? Como eles estão se relacionando. Porque não dá para ignorar isso hoje. A gente precisa, às vezes, na nossa época, né? Eu digo, talvez na sua nem tanto, mas na minha foi bastante, eram as músicas, eram as grandes bandas, né? Isso influenciou muito a minha época. Então, se alguém queria se aproximar, era falar das músicas que a gente ouvia, das bandas que a gente gostava. E nisso entrava. Nos filmes que nós tínhamos acesso, isso era um veículo. Então, o professor que falava disso era um professor querido já. Porque ele estava se aproximando daquilo que os seus alunos estavam falando, que estavam discutindo. É claro que a gente fazia piada, esse professor quer ser jovem, ele está na nossa. É claro, mas isso faz parte do universo. O que a gente percebe, o que eu percebo ao longo desse tempo, dessa experiência em escolas com educação, é que cria um gap muito grande. Dos professores dizendo, a tecnologia não é bom para aprender, e dos alunos usando tecnologia para fazer alguma coisa, porque eles tinham acesso, né? E o professor dizendo, negando de um lado, e nisso você cria um grande gap de ligação e de vínculo, que isso também tem a ver com neuroaprendizagem, né? De professor e de aluno. Isso tem muito a ver. Né? A mesma coisa acontecia aqui também. Você conhece não sei quem, não sei quem? Não conheço. Vamos falar de outra coisa. E aí, não, poxa, deixa eu conhecer, né? Já que você gosta, já que é importante, tá todo mundo falando, pode até não ser algo assim para nossa idade, algo que... Mas eu acho que é importante a gente saber o que é. Pelo até menos, né? Para conseguir conversar, enfim, falar a mesma língua. Até para não entrar na disputa, né? Porque tinha uma coisa de disputa. Se o aluno pesquisou, o professor falou alguma coisa, e o aluno foi lá e pesquisou no YouTube e veio outra resposta, o professor fala, não, mas veja bem. Esquece o Google, todas as pesquisas do Google não são nada, elas são infundadas. A gente teve esse momento, né? Ou um aluno que pesquisava no YouTube alguma coisa, algum conteúdo. Eu presenciei cenas assim, e professores dizendo, não, o YouTube não, imagina. E às vezes, assim, tem um professor lá, um pesquisador, dizendo coisas importantes e relevantes. Você pesquisou? Que legal. Então traz aqui, o que ele está dizendo? E traz isso para o debate, que é o diálogo, né?
que é a aprendizagem dialógica, né, do Paulo Freire. Eu acho que é isso. É a gente não esquecer dessa essência, né? Dessa aprendizagem dialogada, dessa aprendizagem que considera os conhecimentos e que a gente não exclui, né? Volto a repetir, tem muita coisa bacana na internet e tem muita coisa que não é. O que a gente Sim. precisa aprender é diferenciar, né? Ou o que a gente pode saber também é a que momento eu faço uso de quais recursos, o que me interessa, né? De que forma eu vou usar aquilo a meu favor. Eu acho que todos esses são elementos importantes que vão ajudando a constituir o ser, né? A nos constituir enquanto cidadãos atuantes na nossa vida em diferentes circunstâncias. Eu acho que é um pouco disso também, né? Pensando no nosso sistema atual de ensino, tá? EAD. Até tinha uma pessoa aqui comentando, Marcelo, falando assim, ai, tô achando difícil. Eu escuto isso muito. Ai, tá difícil, aula online, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Na sua visão e na sua opinião, o que você acha desse aprendizado? O que está acontecendo? A gente pode dizer que as crianças, os adolescentes, eles estão aprendendo? Está havendo um aprendizado? Olha, eu preciso dizer que assim, eu acho que a gente já passou por uma fase que foi muito difícil. É que tem uma coisa que era aquilo que a gente tinha no imaginário, ou para alguém que fez curso EAD, então eu fiz 2 especializações à distância, né? E já havia uma discussão em educação com relação à educação à distância, né? Se a qualidade desse conteúdo, a qualidade desse professor, enfim. Muitas pesquisas relacionadas à educação à distância. A outra coisa que aconteceu e que, de alguma forma, ela foi inserida rapidamente no processo de educação no ensino básico, porque a gente não tinha nenhum modelo experimentado, pelo menos eu não conheço nenhum modelo experimentado na educação básica, que estava considerando a aula remota. Porque a gente não, dentro do ensino básico das instituições que eu conheço que têm feito isso, eles não estão fazendo um curso em EAD, porque é outra história, é outra organização, é outra formatação, né? Pressupõe outras metodologias, né? O que a gente fez, e aí eu vou falar o que a gente fez na escola onde eu atuo, fazer uso de um recurso tecnológico que a gente tinha à mão para garantir que a escola continuasse junto com seus alunos. Então, a gente entra com a escola na casa desses alunos. E esse processo, ele foi muito difícil. Eu acho que ele ainda tem muitos desafios pela frente, por conta dessa Constituição, porque foi quase que sabe, para salvar a vida, qualquer coisa que eu tiver na mão, agarro e vamos. Né? Eu acho que é um pouco disso. Agora, não é uma tarefa simples, porque, na verdade, a gente está dizendo de começar um ano que foi planejado em 2019 e começar ele no modelo que a gente tinha, que era 100% presencial. E os professores fazerem, em pouco tempo, uma adaptação de aprendizagem de tecnologia. Aqueles que já eram fluentes. Mas que, de repente, também todos tiveram que se tornar, de certa forma, um youtuber. Quer dizer, uma coisa é eu falar com a câmera fechada, né? Outra coisa é eu mandar mensagem no WhatsApp de áudio. Ninguém conversava mais, né? Todo mundo manda mensagem por WhatsApp. Ligar já estava difícil, falar ao vivo no telefone. FaceTime para quem tinha acesso ou para quem queria abrir o vídeo. E, de repente, eu tinha que abrir a câmera da minha casa e conversar com os meus alunos. Então, para aquele professor que já tinha essas características mais facilitadas, porque tem a ver com as suas características pessoais, isso era fácil.
Pro professor que não, foi mais uma barreira a vencer. Para a família, uma grande adaptação. Eu, que sou da tecnologia, que não tinha dificuldade com relação à parte técnica, eu tenho 2 filhos em casa. E essa adaptação da escola que entrou dentro de casa não foi simples. E não foi simples por conta da organização familiar, por conta da rotina, todo mundo dentro de casa, uma Ao mesmo semana tempo, ao né? mesmo Os dois tempo, filhos tendo aula juntos e às no vezes mesmo horário, em um eu local. trabalho no mesmo horário, né? O marido trabalha no mesmo horário. É como se você tivesse que ter 4 espaços, né? 2 escritórios e 2 salas de aula. Quem tem, gente? Tudo isso ao mesmo tempo em casa, né? De uma semana para outra. Então, isso gerou uma angústia também. Pensar nos pais das crianças menores que precisavam de apoio técnico, apoio emocional, do apoio, porque teve isso também. Então, assim, não foi simples. E eu acho também que depois de 7 meses, porque a gente já concluiu, né, 7 meses nesse processo, houve muitos avanços em vários sentidos, seja da família, né? E aí eu posso falar com relação à minha família, nessa experiência familiar, mas também com relação aos alunos e professores. Se os alunos aprendem, o que eu penso sobre isso? Eu vi muitos movimentos de alunos que eram extremamente introvertidos em sala de aula e que na modalidade remota se mostraram outros seres, entendeu? Seres conectados e virtuais. Alunos que também o inverso é verdadeiro, que eram muito participativos, falantes, comunicativos, tinham sempre uma resposta para dar, silenciados, né? Ficar na frente da tela, eu acho que isso vale para os nossos alunos e para nós mesmos, enquanto educadores, e para qualquer profissional que não ficava nessa posição que a gente está aqui. Foi um aprendizado e ainda é, né? Manter a concentração, eu acho que ela vai contribuir de acordo com o perfil de cada um, né? Porque tem alunos que conseguiram avançar nos seus processos de aprendizagem e que tinham lá uma aprendizado mediano, quando a gente quantifica isso, né? Quando a gente quantifica esse aprendizado pelas avaliações, mas que avançaram. E o inverso também é verdadeiro. É cansativo? Claro que é. Se você pensar que você pode ter aula das 7 ao meio-dia, é cansativo, mas também ficar na sala de aula também era sentado lá na Sim, é a sala, mesma coisa, sim. ouvindo o professor falar, também era cansativo, né? Então, assim, a gente tem que olhar não só porque é a tecnologia, porque está acontecendo as aulas remotas e porque está em casa, mas também é tentar trazer essa criticidade que eu falo com relação à tecnologia, mas também vale para o meu comportamento, como eu lido com cada uma dessas situações, né? Eu acho que isso também é importante. Eu respondi, Nath? Perfeitamente. Perfeito. Eu vou falando, Entendi depois eu perfeitamente. não sei mais se eu já respondi. O Não que me respondi. ajudou, particularmente aqui falando, foi no começo eu tava acompanhando só de ouvido. Aí eu comecei a sentar e me obrigar a anotar. Que eu achei que era um jeito assim de ficar mais concentrada. Sim, Então eu comecei a pegar o caderno como se eu estivesse na aula. E aí, mesmo que eu fosse escrevendo, alguma coisa que era só para escrever, mas só para manter a atenção mesmo, assim. Então eu achei que isso ajudou bastante. Porque se a gente só ouvir, você se distrai mais rápido. E na sala de aula a gente tem o hábito de ir anotando. Então eu exato. continuei anotando. E às vezes eu anotava coisas que nem era assim, ou nossa, eu não entendi, ou era super importante. Mas mais para manter a atenção mesmo Sim. e anotando. Eu achei que era um processo que ajuda, assim, Você a ficar mais tocou uma coisa concentrado. interessante, que assim, né? No presencial, o professor está dentro da sala, então ele se movimenta na sala, né? Uhum. Então tem alguém que faz gracinha e tal, e ele se movimenta. Na aula remota, o professor está ali, a gente está aqui estático. O campo de movimentação dele é com as mãos, né? Porque o professor fala muito com as mãos também.
Então, é pouco esse processo. E daí a dificuldade. Como você também não tem o lado para olhar, e geralmente os alunos ficam com a câmera fechada, então, coitado do professor, ele tem a sensação que ele não está falando para ninguém. E às vezes, ele, para uma sala de 30, ele deve estar falando ali para uns 15, com sorte. Entendeu? Porque também tem o comportamento adolescente, né, nesse processo. Das crianças, elas, com o tempo de apreensão e concentração delas é menor. Então, elas conseguem interagir mais com esse professor. Geralmente, elas têm menos timidez de abrir a câmera, mas é por um tempo mais limitado dessa interação, né? E, os desafios são outros, eu acho, né? Na sala de aula presencial, tem os seus desafios, na aula remota, outros desafios. E volto a repetir, desafios que a gente teve que se reinventar, se reelaborar, recriar rapidamente vários processos e com isso a gente derruba um paradigma gigante com relação ao uso de tecnologias na educação. Eu acho que nenhum professor vai sair falando que a tecnologia não ajuda, que a tecnologia não contribui para o processo de aprendizagem. Eu acho. Pode ser que tenha alguém aí que diga que não. Mas do universo ali de educadores com quem eu trabalho, que são mais de 700, eu entendi que no recado deles, nas nossas trocas, é que eles reconhecem como um elemento importante do processo de aprendizagem. Da minha faculdade, a gente está tendo na pós-graduação, as aulas estão remotas e presenciais. Então, o pessoal está brincando que é aula híbrida, um pouco. E aí, quando a professora pergunta as coisas para quem está em casa, silêncio. Aí ela pega e fala assim, então agora eu vou fazer chamada. Aí ela começa a chamar, todo mundo tá lá. Todo mundo, a gente começa, aí ela, então tá todo mundo aí, então vai lá, pergunta de novo. Ninguém responde, ela falou. É difícil, pro professor se manter motivado, porque fica aquele silêncio, assim, todo mundo fica com vergonha. Exatamente. De ligar o microfone, de falar, e na sala de aula não, né? As pessoas geralmente comentam alguma coisa, falam, e aí fica aquele silêncio, assim, todo mundo quieto. Aí, não deve ter ninguém. Tem, o pessoal tá lá. É verdade. Você sabe que os meus alunos da pós também. Um grupo de 25 alunos. Tinham 2 que sempre já estavam com a câmera aberta e interagiam o tempo todo. Mas quando eu queria que outros participassem, eu tinha que ser muito incisiva e propor alguma atividade de dupla ou de trio para garantir que todos falassem, porque tem vergonha. Por isso que eu brinquei com o WhatsApp, né? O WhatsApp acho que deu fortaleceu a possibilidade de comunicação sem ser essa que a gente está aqui. Entendeu? Porque você manda o áudio, você manda o texto, não incomoda, né? Tem essa coisa, não tá incomodando. Enfim, e a pessoa vai ouvir, mas ela não tá te vendo, não tá te ouvindo, né? E aí parece que fica mais fácil. Sendo que, na verdade, né, enquanto seres humanos, seria muito importante que a gente aprendesse cada vez mais a se comunicar, a falar, né? E quando a gente está estudando e quando estamos aprendendo, é muito importante isso. Na sala de aula, eu acho que os alunos ficam em silêncio também. Mas a diferença é que tem um olho no olho ali da sala como um todo. Como no remoto, eu tenho opção se eu quero deixar meu vídeo ou não, eu tenho opção se eu quero deixar meu áudio ou não. E às vezes eu não quero falar, eu não quero me expor, ou eu não entendi direito. Isso fica mais facilitado, né? Eu acho que é um pouco disso também. E aí aumenta o desafio desses professores, né? Aumenta muito o nosso desafio. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é com relação à inclusão, tá? Quando a gente fala dessa inclusão, que hoje faz parte, né, do ensino, a neuroaprendizagem, ela pode auxiliar nesses processos de inclusão, da inclusão desses alunos enfim, que têm os seus processos aí de aprendizagem de forma diferente dos demais. Quando a gente fala tudo que é neuro, né, que vai mexer com as questões cerebrais, eu acho que
é muito importante, né? O nosso cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Então, quando a gente fala de inclusão, é muito importante que os professores tenham esse conhecimento com relação a como o cérebro aprende e quais as implicações de aprendizagem. Né? Eu acho que é isso. Quando a gente estuda sobre neuroaprendizagem, né? Seja aí, você disse que está fazendo um curso de pós-graduação, não sei se está ligado à neuroaprendizagem ou neurociência ou não, mas no curso lá que eu ministro aula, a gente vai falar disso, né? A gente não aprofunda sobre os diferentes tipos de possibilidades de inclusão, porque essa inclusão vai desde funções cerebrais Motoras, né? a motoras. Então, você vai conhecer essas possibilidades, mas você vai entender como o trabalho desse educador, desse professor, pode se tornar significativo e eficiente quando ele conhece o funcionamento cerebral. Eu acho que é esse, né? É isso que é o bacana da neuroaprendizagem, que é essa união, né? E interdisciplinariedade, que também é a minha área de atuação, além de currículo, é interdisciplinariedade, é quando você tem áreas do conhecimento que fazem uma integração, promovem um diálogo para permitir que você entenda, né, os processos de aprendizagem de maneira mais global. Isso torna a atuação desse profissional de educação mais eficiente. É claro que ele não vai ter a profundidade no conhecimento, mas ele vai entender. Né? Acho que é um pouco do que a gente falava no começo, né? Esse funcionamento cerebral, o quanto ele impacta, né? Das experiências que essas crianças vivem ou das experiências que os adolescentes... Porque um dia que você está muito triste, você vai para a aula, você não está tem a muito mesma triste. atenção. Não. Se você está com raiva, né? Se você está magoado ou mesmo se você está muito contente, necessariamente não está ligado a nenhum problema de inclusão, né, conhecido, mas está ligado ao seu estado mental, ao seu estado de espírito. E a gente saber que o meu estado mental influencia bastante na minha atenção, na minha a concentração, no meu processo criativo, né? Antes a gente achava que as pessoas nasciam criativas. Então, esse menino nasceu criativo, esse não nasceu criativo. Hoje a gente sabe pela neurociência que criatividade se desenvolve, né? Que liderança também se desenvolve. Sim. Não é que o cara nasceu para ser líder. Pode ser que tenha pessoas que trazem na sua constituição características que potencializam essa liderança, mas não que qualquer criança, qualquer adolescente não possa ter. Basta que ele tenha acesso a recursos e profissionais que vão potencializar essas habilidades que estão dentro deles. Está dentro dele, né? E ele tem que querer também. Porque qualquer um pode dirigir, qualquer um pode aprender a tocar um instrumento, basta que eu queira, porque tem a ver com a vontade. Isso também está dentro da neuroaprendizagem, né? E da neurociência. Então, acho que a inclusão, ela favorece bastante quando a gente fala de profissionais de educação para entender o funcionamento cerebral para potencializar processos significativos de aprendizagem. Eu estou fazendo neuropsicologia. Uau! Estou fazendo neuropsicologia, então trabalha-se tanto com a parte do diagnóstico, então da avaliação neuropsicológica, quanto da parte de reabilitação, que é fazer o tratamento propriamente dito. Então, são essas duas áreas que estão envolvidas aí no processo. E aí a gente também olha, né? E muitas vezes a gente tem que adaptar também a forma de avaliar para aquele ser único ali, né? Às vezes não vai dar um instrumento, então você vê outro. Então, assim, você também precisa olhar para isso e entender que cada um tem suas particularidades e que não existe, assim, um preto no branco quando a gente fala de seres humanos, né? Exatamente. Eu acho Cada um é único, singular. Exato.
Você vai conseguir reunir algumas características e tentar balizar atividades e possibilidades, mas cada um é único e singular, isso é um fato, e acho que é importante. E daí, quando você tem na neuroaprendizagem a união das questões neurológicas com as questões da educação, né, com a pedagogia, isso vai potencializar aí outros aprendizados e, ao mesmo tempo, dar um suporte teórico importante para os educadores, né? Eu acho que é isso. E pensando nessa linha aí da neuroaprendizagem e também até do EAD que a gente está vivenciando atualmente, existe alguma forma dos pais auxiliarem no aprendizado dos filhos? Coisas que os pais podem fazer para contribuir, digamos. É porque eu vejo muita criança falando que não gosta de estudar, não gosta, é chato ir para a escola e não sei, talvez esse olhar assim do quanto é maravilhoso você poder ter conhecimento, né? O quanto o privilégio de poder estudar, de poder aprender, tudo isso, talvez se a gente ouvisse mais sobre isso em casa, né? E não que a escola é chata, uma obrigação. Porque eu sempre falo, eu falo assim, nossa, conhecimento é uma coisa é tão bom de estudar, é tão maravilhoso que quando a gente fica adulto a gente nem quer parar de estudar. Exato, eu que o diga. Eu comecei, nunca mais parei. Tá até Mas hoje. tem que gostar. Uma vez eu ouvi um professor, quando eu estava no mestrado, que ele disse o seguinte, Nath, que estudar não era fácil. Uhum. E que estudar nem todo tempo ia ser prazeroso. Que a gente cansa, Sim. né? Eu acho que a gente vive uma sociedade muito líquida, no sentido de facilidades, de coisas que vão e que vêm com uma velocidade muito grande. E uma geração de pais que podem ter passado. Eu vou tentar fazer um recorte aqui para não ser mal interpretada, mas no sentido de que a gente precisa entender que para todas as conquistas que fazemos na vida há um esforço. E há um esforço também para aprender. É possível aprender com alegria, é possível aprender com entusiasmo, é possível gostar de ir para a escola. Mas antes disso, a gente precisa ensinar para os nossos filhos desde muito pequenos, e assim, muito pequenos mesmo, que a vida é feita de processos e de rotinas. Que por mais que as mídias nos vendam facilidades o tempo todo, de que tudo é muito rápido, de que tudo é muito fácil, de que tudo eu tenho, tudo eu posso, entendeu? Há que se questionar, porque não é assim. Existem regras, existem coisas que eu posso fazer na minha casa que eu não posso fazer na rua. Existe como eu me comporto aqui com você nessa live, como eu me comporto numa mídia social. Quer dizer, quando a gente olha para essa orientação baseada nos meus valores de respeito humano às pessoas, à família, à sociedade, muitas vezes a tecnologia e aí o celular, que passou a ser uma babá eletrônica das crianças, ela não tem esse filtro, Uhum. né? E que mensagem eu estou passando quando eu entrego para uma criança pequena, desde cedo, um celular na mão para ela ficar quietinho? E aí, depois, quando essa criança já tem mais consciência desse processo, eu vou dizer para ela assim: então não, então tira o celular, porque você precisa estudar. Como se estudar fosse tratado num processo de penalização, Sim, né? castigo. Ou por uma meritocracia, porque a gente também teve esse processo dentro da educação, né? E ainda tem de alguma forma, né? Quer dizer, eu só faço se eu ganho, se eu não ganho, eu não faço. Tem isso também. Essa é uma outra vertente, mas eu acho que dentro de casa, o modelo do pai ou da mãe ou do adulto que convive com essa criança
é extremamente importante. O valor que ele dá desde cedo com relação à educação. Os seus valores, né? Aquilo que ele traz de referência. E que essa mediação que essas crianças têm acesso com as tecnologias é extremamente importante. Que não se deixe o dispositivo, sei lá o que a criança tem acesso, virar uma babá dessa criança, porque esse dispositivo não tem filtro nenhum. Exatamente nenhum. Né? É como né, a gente ouve, eu já vi muitas pessoas falando, é como soltar numa rua, em qualquer lugar do mundo. E aí, quando a gente vem para a escola, onde vai existir regras, onde vai existir um comportamento adequado, aonde nem sempre eu vou ouvir só o que eu gosto, eu também vou ouvir o que eu não gosto, porque a depender das famílias e como elas são educadas, muitas vezes a criança está acostumada a ouvir só o que ela gosta, só o que ela interessa. Entende? E não é assim que funciona. Então, os pais, volta a reiterar, que eles precisam ser os grandes referências de processos de aprendizagem dentro da sua casa. Eles devem estabelecer processos e rotinas onde a família ou com quem essa criança vive traz boas referências de educação, né? As suas experiências, acho que contar para a criança como foi sua escola, e trazer essas referências e dizer que lá na escola também vai ter criança que ele não gosta, que vai ter professor que nem todo professor a gente vai amar de paixão, que tem conteúdo que eu vou gostar mais e conteúdo que eu vou gostar menos, mas porque que ele se identifica mais, né? E que ele vai estar na matriz curricular e que precisa. É que, às vezes, a gente falar para as crianças, e eu falo muito para os meus filhos, assim, é importante, o conhecimento é importante, mas é difícil você concorrer com o youtuber. É muito difícil, gente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer regras, você tem que estabelecer limites. Quando você era adolescente, sua mãe deixava você sair na rua o tempo todo, à meia-noite, a 1 hora, 2 horas? Não, ela tinha que estabelecer limite, com toda certeza. Ou ir numa festa, sei lá, tinha que estabelecer. A gente contestava, mas tinha que estabelecer regras. Muitas vezes, hoje, o que eu observo da experiência da escola é que os pais não querem entrar em atrito com os filhos. Porque cansa. Educar dá trabalho. Dá muito trabalho. Educar também é um processo da família. Né? Não é só da escola. E às vezes a gente ouve muito que de uma transferência desse educar. Né? Na escola a gente vai educar outras coisas, outros conhecimentos, outras visões de mundo. Né? E em casa é onde ele vai construindo os seus valores morais. Eu acho que isso é muito importante. E hoje a gente tem muito mediado, a gente observa isso pelas tecnologias, pelas mídias, e os pais evitando o confronto com seus filhos, entende? Comentaram aqui que o maior problema é que os pais não sabem dizer não. E enfim, reiterando tudo que você tinha falado, o que eu sinto também aqui é que essa geração de agora, né, é tudo muito imediato, né? Quando você joga no celular, você joga no tablet, por exemplo, você planta uma cenoura, em 2 minutos ela tá ali pronta para colher. E na vida as coisas não são assim. Então, eu percebo muita impaciência, assim, sabe, da maioria. Eles têm menos paciência para lidar. E tem coisas que demoram tempo. Por exemplo, às vezes eu faço bastante arte aqui no consultório. E, mas já secou? Mas já não vai... Calma, né? As coisas têm um... Não é assim, você plantou, já colhe, né? Mas porque no computador é tudo muito rápido, né? Você... já saiu, o neném já cresceu, já virou pessoa, já tá pondo roupa, já virou um adulto que já põe... E não é assim na vida, né? Assim, demora, Exato, né? Exato. Eu acho que é isso que as mídias sociais e a internet traz, né? Essa rapidez no fluxo da informação. Mas ela é só uma informação, muitas vezes. Ela não é o conhecimento, porque ela não explica o que está por trás daquilo. Né? Exato. E é diferente também de você vivenciar o processo em si, né? Uma coisa é você plantar virtual e outra coisa... Porque aí eles não entendem muito, sabe? Que demora. Mas por que ainda não tá pronto? Exato. Mas não é... Mas eu acho que é por causa disso. Porque eles estão muito cedo com um dispositivo na mão. E tudo que eles teclam lá com o seu dedinho acontece.
E aí, na quando mesma eles não hora. estão com isso, não é assim. É um outro processo, é um outro movimento, como o exemplo que você deu da planta, né? Sei lá, do feijão que a gente coloca na água, ele leva um tempo para germinar, não é Exato. isso? E aí, se eu ponho no vídeo, o vídeo roda em 40 segundos. Olha como é rápido. Não, não, você não entendeu. Exatamente. Por isso que é importante na escola a gente falar sobre letramento digital, sobre como essas coisas funcionam e o que antecede a isso, né? Porque hoje está assim, mas já houve um tempo que a internet foi discada, que o modem Sim. era discado e que não Eu era sou tão dessa rápido. época, hein? Que a Então, gente esperava até meia-noite para entrar na internet para poder exato, fazer trabalho, porque era um pulso só. então. Mas eles, como eles já nasceram com tudo a um toque, parece que tudo na vida é um toque. Se eu tenho que esperar mais um pouco, eu tenho que ficar. E a outra coisa que eu acho dessa ansiedade deles é por conta de que eles ficam muito tempo conectados com coisas que vão dar respostas imediatas. Se a resposta é boa ou não é outra história, se é interessante ou não é outra história, mas ela dá algum tipo de resposta. E na vida, para muitas coisas, a gente precisa vivenciar, a gente precisa lidar com erro, a gente precisa lidar com não, a gente precisa lidar com a criticidade do outro, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, se essas questões todas dentro de casa, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser conversadas, né? Acho que essa é a maior dica que eu daria para os pais e que eles se mantessem firmes. É difícil, mas vamos lá. Joyce, eu amei a nossa conversa, gostei demais mesmo. A gente está Que com um bom. tempo curtinho aqui, mas para a gente encerrar, Uhum. eu queria que você me dissesse qual que é o seu sonho para a educação. Assim, Nossa, o que você mais gostaria se tudo fosse possível? E aí eu vou passar a palavra para você e aí encerro, tá bom? tá Obrigada bom, mais uma vez por estar aqui com a gente. tá certo. Eu acho que o meu sonho de educação é que a gente tivesse uma educação mais igualitária. A gente vive num país onde a educação ela não é para todos. Ela é para todos na nossa Constituição. Ela é igual na Constituição. Mas na prática, a gente sabe que não é, né? Eu atuo numa escola particular e toda a minha carreira eu atuei em escola particular, mas eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira, né? Até a minha oitava série eu fui aluna de escola pública. Então, o quanto essa escola de educação básica, que é um direito de todos, ela está longe de ser um direito de todos. E aqueles que têm acesso a essa educação pública, ela não é uma educação pública de boa qualidade. E ela não é uma educação pública de boa qualidade por conta dos educadores. É porque esses educadores precisam de uma estrutura. E uma estrutura do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da formação, do ponto de vista emocional. Né? A gente falou de neuroaprendizagem, isso também tem a ver com a neuroaprendizagem deste professor. Então, o meu sonho é que a gente possa ter no Brasil uma educação de fato para todos. E aqueles que podem estar numa educação privada, que estejam lá, mas que os direitos mínimos garantidos de uma educação de qualidade para todos seja de fato factível. Todos os países que investiram em uma educação para todos, né, como a China, como a Coreia do Sul, que tinham seus índices lá atrás e que investiram em educação, e aí não é o modelo, né? A gente não está discutindo, está perguntando o meu sonho. Eles Aham, conseguiram isso. Então, eu sim. acho que o meu grande sonho é que a gente consiga isso, que a gente lute por isso, né? Pelo nosso país, pelas nossas crianças, porque pode parecer uma conversa igual, mas é importante a gente dizer isso, porque essas crianças que estão na escola pública, eles são o nosso futuro. Sim, são. E que futuro a gente quer para o nosso planeta, que é uma grande aldeia globalizada? Porque a gente também vive isso, né? Do que a gente está falando? Eu ouvi uma matéria hoje que só 3% da nossa população, somos mais de 200 milhões de brasileiros, só 3% tem como segunda língua inglês.
a segunda língua a primeira língua mais de comunicação no mundo, seja para pesquisa, né? Seja para trabalho, ou seja para turismo, é o inglês. Então, só 3%, e a gente tem uma estrutura de ensino da língua inglesa muito defasada comparada a outros países. Quer dizer, tem a ver com questões políticas, econômicas, com interesse, mas o grande sonho é ter uma educação igual para todos. Bom, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aí assistindo, meus amigos. Tupi, você está aí, meu querido. Obrigada. Você me apresentou a Nath, que é ótima, adorei. Ela me convidou, aceitei. Eu espero ter compartilhado aí com vocês um pouquinho do meu conhecimento, tenha contribuído com as discussões e com a nossa reflexão. Eu acho que professor, e educador, e pai, e todo mundo que trabalha, de alguma forma, tem que ser um ser reflexivo sobre as suas práticas, sobre as suas ações. Eu acho que o processo de reflexão e ação também do nosso querido professor Paulo Freire traz como um estudo e como referência, a gente não pode esquecer. É isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, viu? obrigada, viu, para todo mundo que acompanha a gente. Obrigada, Tupi, por ter apresentado a Joyce. Foi excelente. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.